E aí, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo e hoje eu tô gravando o vídeo mais polêmico que eu já gravei em toda a minha vida. Então a única coisa que eu te peço é que se inscreva aqui no meu canal, que deixe seu like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível enquanto esse vídeo estiver no ar, tá? Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer com o meu canal depois que esse vídeo estiver sendo assistido. Durante uma live, parece que o Bolsonaro leu uma matéria que dizia que pessoas com o vírus HIV, após tomarem a segunda dose da vacina, teriam um aumento, né, do risco de desenvolverem a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, que é a consequência mais grave da pessoa que contrai o vírus HIV. Tem 4 elementos que eu considero importantes, né, que poderiam ser analisados nessa questão. Em primeiro lugar, tem a minha opinião pessoal sobre o Bolsonaro. Em segundo lugar, tem a minha opinião pessoal sobre um presidente usar uma live para falar sobre esse tipo de coisa. Em terceiro lugar, tem o debate da liberdade de expressão, porque a live do Bolsonaro foi derrubada pelas plataformas. Eu até poderia falar sobre liberdade de expressão, é um tema que eu acho também bem interessante, mas nesse vídeo especificamente, eu quero abordar a afirmação do Bolsonaro de que a vacina talvez tenha alguma relação com o desfecho negativo das pessoas portadoras de HIV. Se por acaso você tem interesse em saber o que eu penso sobre a liberdade de expressão, ficou interessado em saber qual a minha posição aqui com relação à liberdade de expressão e essa live do Bolsonaro ter sido deletada, e quais estudos nos ajudam a pensar sobre isso, quem são os pensadores que eu já li sobre isso, deixa aqui nos comentários. Quando atingir, melhor, deixa seu like aqui nesse vídeo. Quando esse vídeo tiver 50 curtidas, eu posto um vídeo falando sobre liberdade de expressão. Mas no vídeo de hoje, então, eu vou falar de uma quarta possibilidade, um quarto elemento que me chamou a atenção nesse caso, que é a falta de método científico e a nossa propensão a tirar as informações do contexto e criar conclusões e assumir conclusões de forma precipitada. Tem um autor que eu cito com muita frequência que já fala sobre isso, que é o Daniel Kahneman, nesse livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O autor descreve nesse livro o sistema 1 e o sistema 2, que é uma analogia que ele criou para mencionar que o nosso cérebro tem uma forma rápida e intuitiva de analisar situações e tomar conclusões, tomar decisões, e nós temos a forma racional, que é uma forma mais lenta, uma forma que dá mais trabalho, que gasta mais energia e que, portanto, nós evitamos. Na maioria das situações, nós tomamos decisão de forma intuitiva e emocional. Inclusive, lá no meu podcast, no podcast Interfaces, eu já gravei um vídeo falando sobre isso com o Felipe. O Felipe, que é psicólogo, que é meu colega, participou do podcast. Eu vou deixar o link desse episódio do podcast aqui na descrição. E já convido vocês também a se inscreverem lá no meu canal do podcast, porque quinzenalmente eu estou postando vídeos lá realizados pelo Estúdio Tanto e dirigidos pelo Gui Vargas. Então, basicamente, o nosso cérebro tem esses dois sistemas, essas duas formas de analisar situações e tomar conclusões. Isso norteia o nosso comportamento, isso modula as nossas emoções, isso nos auxilia a tomar algumas decisões e nós temos uma tendência muito maior a agir pela perspectiva intuitiva, com base nas emoções e não necessariamente racionalmente. O Bolsonaro parece que teve contato com uma informação que dizia o seguinte: pessoas de uma determinada região, parece que do Reino Unido, vou confirmar depois, não estou aqui para ser muito preciso nos detalhes, tá? Nesse primeiro momento é só um comentário em relação a esse fato. Até quero fazer um segundo vídeo mais completo, mas para isso eu vou precisar falar com pessoas que entendam de mecanismos de vacina. Quem quiser me ajudar, quem quiser participar do meu vídeo, quem quiser ser divulgado aqui, ou de repente fazer uma live comigo, participar de uma edição lá do podcast Interfaces falando sobre esse tema, entre em contato comigo pelo Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do vídeo também. É só entrar em contato comigo lá que eu vou gravar um segundo vídeo mais completo, tá? Hoje eu não vou me ater aos detalhes de vacina, de mecanismo de ação, de reação no corpo, porque eu honestamente não entendo praticamente nada desse assunto. Eu quero conversar com pessoas que entendam para que daí sim eu possa gravar um segundo vídeo com mais propriedade. Mas então o Bolsonaro parece que teve contato com informações que diziam que lá naquela população do Reino Unido, pessoas que já tinham o vírus HIV previamente há algum tempo, não sei se a matéria não deixa claro quanto tempo de convivência com o vírus ou se o Bolsonaro não menciona, mas de qualquer forma não fica muito claro há quanto tempo essas pessoas já têm o vírus HIV. Mas ele comenta que após a segunda dose, as pessoas tiveram um aumento, né, uma maior propensão, uma maior probabilidade de desenvolverem a AIDS em menos tempo. Então, basicamente é o seguinte, vamos supor, estou só supondo, é só para criar
uma impressão aqui que o tempo médio do período de incubação do vírus, né, onde o vírus já está presente no organismo, a pessoa já pode transmitir para outras pessoas se tiver relação sem preservativo, mas ela ainda não tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. O vírus ainda não está comprometendo a imunidade da pessoa. Vamos supor que esse período de latência, de incubação, como algumas pessoas chamam, seria de 10 anos. Segundo essa matéria que o Bolsonaro mencionou, é como se dentro de 8 anos após o contágio, a pessoa tivesse os primeiros sintomas e o início do desenvolvimento da AIDS, ou a 7 anos, ou alguma coisa nesse sentido. Um tempo menor do que o tempo médio. O Bolsonaro comenta um fato que, na verdade, é uma hipótese. O que significa uma hipótese? Uma afirmação, talvez seja verdade, mas que eu só vou ter uma noção se isso faz algum sentido depois que eu testar isso empiricamente. E para testar isso empiricamente, nós precisamos do método científico. E a primeira coisa que a gente faz quando está diante de uma hipótese meio controversa, meio ambígua e talvez que contraria, né, o senso comum, a nossa intuição, é se perguntar o seguinte: em quais condições? Outra pergunta que precisa ser respondida também: em qual população, em qual a quantidade, qual é o tamanho da amostra de pessoas que realmente tiveram esse desfecho? Isso tem relevância estatística? Isso pode ser expandido, pode ser generalizado? Supondo, né, apenas supondo por um instante que a hipótese de que a vacina possa de alguma forma ter alguma relação com o aumento do risco da AIDS. Aí se passa, antes de se afirmar uma coisa tão importante, tão impactante quanto essa, se passa para uma segunda pergunta que precisa obrigatoriamente ser respondida, que é o seguinte: através de quais mecanismos? Quais são as alterações que a vacina causa no organismo que, de fato, talvez possuam correlação direta com esses sintomas da AIDS? Bolsonaro explicou que mecanismos são esses? Acho que não. Uma outra pergunta que tem que ser feita também: tem algum grupo controle? Ou seja, tem algum grupo de pessoas que não tomaram a vacina e se acompanhou por algum período naquela população, naquela região, um grupo de pessoas também portadoras de HIV que não tomou a vacina e que, de fato, demorou mais para desenvolver a AIDS, ou não tem esses dados? Outra pergunta que tem que ser respondida: que outras variáveis de desfecho podem estar implicadas nesse sentido? É a vacina que aumentou o risco da AIDS, ou em uma população que foi vacinada, mas que também estava exposta a outros elementos, se observou um aumento da AIDS? Vamos imaginar o seguinte: um grupo de adolescentes sedentários que façam um consumo excessivo de refrigerante, de carboidratos, que talvez já consumam bebidas alcoólicas, que estejam em sobrepeso e com histórico de diabetes tipo 2 na família, é bem possível que 1 ou 2 anos após a vacinação eles desenvolvam síndrome metabólica, diabetes, colesterol, hipertensão. Mas não foi a vacina que causou esses quadros neles. Eles, vacinados, desenvolveram esse quadro por fatores que eles já desenvolveriam. Eu comentei esses dias no meu stories do Instagram também, essa questão de falsa associação. O pessoal que estuda pseudociência tem um termo específico para isso, eu não estou lembrando do termo agora. Se eu encontrar, eu coloco ou na edição do vídeo ou coloco aqui na descrição algum artigo para comentar. Mas basicamente, né, os vídeos que falam sobre pseudociência se comentam o seguinte: tem pessoas que tomam alguns medicamentos de homeopatia para curar a gripe. Tomando a homeopatia, a gripe cura dentro de 2 semanas. Não tomando absolutamente nada, ela é curada em 15 dias, de forma totalmente espontânea. Ou seja, não tem nenhum mecanismo de ação direto da homeopatia que de fato promova a gripe. E aí promova a melhora da gripe, melhor dizendo. Sem contar num segundo fenômeno. Tem muitas pessoas que tomam homeopatia para curar a gripe. Só que junto da homeopatia, elas tomam paracetamol para controlar a febre, tomam um outro medicamento para controlar os sintomas de dor no corpo, tomam um xarope para controlar a tosse. Aí, claro, a homeopatia está curando demais, né? Baita efeito terapêutico a homeopatia está tendo. E a pessoa acredita nisso. Então, para resumir, assim, né, gente, o Bolsonaro parece que mais uma vez ele tirou uma conclusão precipitada, ele saiu divulgando uma coisa que eu não sei se ele entendeu, e o que é pior, talvez algumas pessoas possam ter acreditado nele e possam defender a hipótese de que a vacina eventualmente causa AIDS ou aumenta o risco da AIDS, tá? Eu falei que eu não ia comentar hoje nesse vídeo a minha opinião sobre liberdade de expressão, mas eu vou dar um pequeno spoiler da minha opinião, que talvez já sirva aí como um indicativo do que eu penso. Eu entendo a hipótese
de que as plataformas devem se proteger da desinformação. Eu entendo o risco de nós sermos expostos à desinformação e eu entendo que algumas pessoas muito genuinamente, né, de uma forma muito altruísta, genuinamente preocupadas com o bem-estar social, genuinamente preocupadas com pessoas que não têm acesso à formação acadêmica e a um estudo de qualidade, queiram regulamentar a mídia. Mas eu acho que se nós tivermos um investimento massivo em divulgação científica e método científico, nós não precisamos de regulamentação nenhuma do Estado. Pelo contrário, nós precisamos de menos Estado. Porque o método científico ele é muito mais efetivo do que qualquer regulamentação do Estado, porque ele nos ajuda a analisar racionalmente essas afirmações quando são propostas. Tá? Como Carl Sagan já falava, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, evidências científicas, do método científico, que sejam passíveis de falsibilidade, que sejam demonstradas empiricamente, que tenham relevância estatística significativa. O Bolsonaro fez uma afirmação, comentou uma afirmação, comentou uma hipótese que até parece uma hipótese extraordinária, mas ele não apresentou evidência científica nenhuma, muito menos uma evidência extraordinária. Logo, eu não preciso que o Estado me diga o que eu posso ou não consumir. Eu preciso saber usar o raciocínio lógico e descartar tudo aquilo que não for baseado em evidência.